Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar essa aula sobre ótica geométrica. Então, o objetivo dessa aula é a gente poder entender a formação de imagens através de espelhos planos, espelhos esféricos e lentes esféricas. Tá? Então, para isso, a gente vai ter que compreender algumas limitações. A gente vai observar essa formação de imagens e também o efeito físico dos elementos ópticos sobre certas condições. Então, não são todas as condições que a gente vai conseguir calcular, né, como que essas imagens elas vão se formar através de lentes, principalmente através de lentes. Então, algumas coisas devem ficar bem fixadas na nossa cabeça. Uma primeira coisa é que a gente vai trabalhar aqui no limite em que a onda luminosa é como se ela viajasse sempre em linha reta, ou seja, é como se ela sempre fosse um plano viajando na minha direção. Então, esse fluxo de energia é como um plano vindo na minha direção. Tá? Então, nesse sentido, a gente vai observar que em várias situações eu vou considerar que a luz ela se propaga como se fosse numa linha reta mesmo. Tá? Então, um feixe de luz se propaga em linha reta. Veja, isso nem é sempre verdadeiro, porque o campo eletromagnético, a luz, ela pode viajar de maneiras diferentes, né? Então, por exemplo, uma fonte que é uma fonte pontual, como o Sol a longa distância, né? Emite uma onda eletromagnética que é radial, então ela aumenta com o raio. Então ela não é uma onda plana que está se propagando no espaço-tempo. Só que sob certas condições, a gente pode considerar assim que a luz que viaja, ela viaja em linha reta. Então, para a gente, por exemplo, aqui na Terra, a luz que chega do Sol é uma luz que viaja em linha reta. Ela é uma onda plana que está viajando aqui, porque a gente está relativamente bem afastado do Sol, né, para as escalas que a gente está aqui no nosso dia a dia. Para as escalas humanas, a luz do Sol que chega para a gente é uma luz que viaja em linha reta. Tá? Uma outra coisa que é importante é lembrar da escala entre comprimento de onda, né, e obstáculos. Então, sempre que os obstáculos forem muito maiores que os comprimentos de onda, a gente vai ter uma certa propriedade na propagação da luz, ou da onda eletromagnética em geral. Se o obstáculo ele é da ordem do comprimento de onda, da luz, né, a gente vai observar outros efeitos que são efeitos diferentes. Tá? Então, a ideia é que a gente consiga entender essas nuances das diferenças. Lembra que a luz, a própria onda eletromagnética, ela tem uma característica, uma propriedade física dual. Né? Ora, ela se comporta como partícula, ora ela se comporta como uma onda eletromagnética. Então, essas duas considerações elas têm que ser levadas em conta nas escalas em que eu trato um certo problema. Então, por exemplo, na formação de imagens que a gente vai ver aqui, através de elementos ópticos, a gente vai tratar a luz como partícula, basicamente. É como se fosse uma partícula de luz viajando em linha reta. Agora, quando a gente for trabalhar com interferência e difração, a gente vai observar que agora, para certos limites, eu tenho que considerar que a onda eletromagnética, esse campo eletromagnético, é na realidade uma onda. E ondas sofrem, né, sofrem fenômenos associados a ondas, como por exemplo, processos de interferência e processos de difração. Tá? Então tá. Então essas notas de aula, é a nota de aula número 28, que está disponível no site, e começa aqui na página 301. Vamos aqui para as notas de aula. Então aqui eu começo, né, com essas informações, página 301. De novo, eu vou tentar sempre fazer uma marcação aqui das partes mais importantes dessa aula. Tá? Veja, então a ideia aqui dessa introdução que eu vou dar de ótica geométrica, porque a ótica geométrica em si é um assunto bastante interessante, bastante útil e que a gente poderia gastar um tempo razoavelmente grande falando só sobre ótica geométrica. Existem diversos fenômenos interessantes e importantes e úteis que a gente poderia estudar usando somente ótica geométrica. Tá? Agora, nesse curso, que é o ponto principal do nosso programa, da nossa disciplina, né? A
a gente vai estudar uma introdução, o básico dessa ótica geométrica, para que, né, a gente possa entender esse contexto todo. E lembrando também que essa parte aqui de ótica geométrica, ela é um ponto importante ensinado no ensino médio. Então é importante que a gente saiba isso, né, principalmente no curso de licenciatura em física, né? Então a gente pode, a princípio, de novo, decorar algumas formulinhas, né, que não é o que a gente vai fazer aqui, porque a ideia é compreender o que está acontecendo. Então vamos lá. Então aqui, página 301 das notas de aula, começa na seção 12.9, ótica geométrica, né? E a primeira coisa que eu quero conversar aqui é sobre a aproximação paraxial dos feixes luminosos e o que isso significa, né? Quando eu digo aproximação paraxial, eu quero dizer que eu estou tratando o problema do ponto de vista de raios de luz, né, ou de feixes de luz, que se propagam muito próximo de um certo eixo de simetria. A gente vai ver que esse eixo de simetria, no caso da lente esférica ou do espelho esférico, está associado com o centro, né, simétrico dessa lente ou desse espelho. Por quê? Porque se eu considerar feixes de luz que se propagam numa certa distância, muito longe do eixo principal, o que acontece é que as equações que a gente vai observar aqui, elas não são mais válidas nessa aproximação, tá? Eu precisaria, de novo, levar em consideração a forma ondulatória da propagação da onda eletromagnética. Então não é uma coisa tão trivial assim. Só que, né, na maioria das nossas utilizações do dia a dia, a gente pode utilizar essa aproximação paraxial para poder calcular formação de imagens, foco de lente, porque no nosso dia a dia a gente utiliza essa aproximação paraxial. Se pensar no nosso óculos mesmo, né, para quem tem miopia ou hipermetropia, só os feixes que são paraxiais importam na formação das imagens. Tá? Então faz sentido a gente trabalhar nessa aproximação. Tá? Bom, eu deixei aqui algumas coisas para vocês lerem, né, com relação aí, por exemplo, nessa dualidade onda-partícula. A gente tem a descrição da forma ondulatória da luz pelo princípio de Huygens e o formalismo da onda como uma partícula, que é chamado de princípio de Fermat. Tem muita literatura em torno disso, eu não quero entrar em detalhes aqui, que também não é o nosso tópico no momento, né? Mas é importante frisar, por exemplo, que o Isaac Newton, o Newton, né, para ele a luz era uma partícula. Na verdade, ele, né, foi o primeiro a formular a teoria corpuscular da luz, tá? E depois isso era uma briga com um francês chamado Fresnel, que a gente inclusive estudou nas aulas passadas os coeficientes de Fresnel. Hoje em dia, né, ambas as formulações são verdadeiras. Por quê? Porque a luz, elas realmente se comporta sob certas condições como uma onda, sob outras condições como uma partícula, né? Ambos os formalismos são verdadeiros, né? Não precisa ser excludente. Uma comparação simples, né, que a gente tem que fazer sempre é a relação das dimensões ou as relações de escalas entre obstáculos e o comprimento de onda. Mas não só o comprimento de onda da luz, mas o comprimento de onda de qualquer onda eletromagnética, né? No nosso caso aqui, cabe que a gente está verificando esses processos de formação de imagens em elementos ópticos com a luz visível, onde o comprimento de onda ele sempre varia, né, entre 700 nanômetros e 400 nanômetros, do vermelho ao azul. Então tá. Bom, com relação a essa variação de escala, o que é importante eu falar? É importante falar o seguinte. Tem aqui, ó, seção 12.9.1. O que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho uma onda plana que está chegando numa certa parede, num obstáculo, né? Então tem uma parede toda aqui e a onda plana luminosa está chegando. Aqui está o comprimento de onda dessa onda e aqui está K, que é o vetor de onda que me dá a direção de propagação. E aqui estão os planos, porque essa é uma onda plana. E lembra que o campo eletromagnético ele vai estar com sua polarização presa no plano, né?
porque a polarização do campo eletromagnético tem que ser sempre ortogonal à direção de propagação. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, o obstáculo aqui é um buraquinho, é um buraquinho de diâmetro D. Se esse diâmetro D ele for da ordem do tamanho do comprimento de onda da luz, o que a gente vai observar é uma curvatura dessa luz agora, como se esse ponto ou esse buraco fosse uma nova fonte luminosa. Tá? A gente pode explicar esse fenômeno de várias maneiras diferentes, inclusive. Mas a mais fácil da gente pensar é o seguinte, olha, pelo princípio de Huygens, o que acontece, o que me diz o princípio de Huygens? Diz o seguinte, que cada frente de onda, de uma onda, é uma fonte para a próxima onda eletromagnética. Então, se eu tenho um plano aqui, esse plano possui infinitas fontes pontuais, né, de luz que criam próximo plano, que é a próxima frente de onda. Né? O que acontece é que se eu tenho um buraquinho aqui pequeno, é como se esse buraquinho fosse um ponto só dessa frente de onda toda, e ela é uma fonte de frente de onda. Né? E se eu tenho uma fonte pontual, eu vou ter aqui uma luz que é como se fosse uma luz esférica, ou semisférica nesse caso. Né? Bom, mas o importante aqui é o seguinte, né? O que isso me diz? Me diz que, de certa forma, essa onda eletromagnética ela consegue contornar os obstáculos, tá vendo? Então ela contorna os obstáculos. Se ela passasse só pelo buraco, essa região toda aqui, onde eu escrevi difração, não deveria ter onda, não deveria ter luz, mas tem. Tá? Esse processo é um processo chamado de difração. Tá? Então, o obstáculo com a fenda, tamanho D, onde D é próximo aqui do comprimento de onda, ele acaba transformando uma onda plana numa onda esférica, né, ou semisférica aqui. Esse processo é chamado processo de difração. Então, o processo de difração, e a gente vai ver difração em dois contextos diferentes. Nesse contexto, o processo de difração me diz o seguinte, é a curvatura ou como uma onda eletromagnética passa por obstáculos fazendo curvas. É pelo processo de difração, por exemplo, que a gente consegue sempre escutar alguém que esteja numa outra sala, por exemplo. Por quê? Se o cara está numa outra sala e ele começa a falar, o comprimento de onda do som é da ordem de 45 centímetros. Né? Então, se o comprimento de onda é da ordem de 45 centímetros, a porta tá do tamanho mais ou menos desse comprimento de onda. Então, se o cara fala lá no quarto, essa onda ele consegue fazer a curvatura pelas portas e chegar em pontos onde não deveria chegar se ela só viajasse em linha reta. Então, esse processo de difração faz com que a gente consiga escutar coisas de pessoas falando que não estão à nossa frente. Então, por exemplo, se eu estou atrás de um pilar redondo, por exemplo, né, e alguém fala do outro lado do pilar, eu acabo escutando. Por quê? Porque a onda sonora ela dá a volta pelo obstáculo. Bom, agora, né, num outro caso, quando o comprimento de onda dessa onda eletromagnética, isso funciona também não apenas para a onda eletromagnética, mas ela funciona também para qualquer tipo de onda, já que onda é onda, né? Não importa se ela é uma onda eletromagnética ou não. Então, esse processo de difração, ele também ocorre para ondas mecânicas, como uma onda sonora, que é uma onda mecânica, né? Eu estou falando aqui, e o comprimento de onda de variação de pressão é o que está levando a informação do som, do que eu estou falando. Agora, se o comprimento de onda for muito menor e o tamanho do obstáculo, que é esse caso que eu estou mostrando aqui, uma onda plana incidente, onde o comprimento de onda ele é menor comparado com o tamanho do obstáculo. O meu obstáculo aqui é o buraco. Tá? Então, o buraco tem tamanho D, e esse D é muito maior que o lambda. Nessas condições, o que a gente observa, agora sim, é uma propagação da luz de uma maneira mais retilínea, mais reta, né? Onde o plano ele é pouco distorcido. Tá? Veja,
E a região iluminada, nesse caso aqui, acaba sendo uma região bem específica, mais ou menos o tamanho aqui do obstáculo, D. Certo? Então veja que essa relação de escala entre comprimento de onda e obstáculos ela é bastante importante. Tá? Agora, alguém pode me perguntar, mas e se eu ver bem de perto as bordas, né, dessa sombra não, dessa parte luminosa, né, dessa região iluminada? Veja, em larga escala eu veria, né, esse círculo, essa circunferência, esse disco iluminado. Se eu for ver bem na bordinha aqui, eu vou verificar que existe, né, uma região onde ele passa a ser de iluminado para sem iluminação. Então, na realidade, o que acontece, ou seja, não é algo discreto, iluminado sem luz. Né? Ele é iluminado e vai ficando devagar sem luz. Tá? Isso quer dizer o quê? Que existe sim um certo processo de difração. Então, nas bordas aqui eu tenho um processo de difração, só que ele não é tão característico se eu pegar, né, esse obstáculo e diminuir bastante esse comprimento. Aqui eu dou um exemplo, por exemplo, de uma fonte que é uma fonte pontual, né? Fonte pontual com onda eletromagnética radial, vai passar por obstáculo. Se o obstáculo é maior que o comprimento de onda, eu também vou verificar aqui, né, uma região iluminada, um disco iluminado, onde o disco, nesse caso, ele é maior que o obstáculo, mas de qualquer maneira, a propagação da onda eletromagnética é uma propagação retilínea. Bom, veja que essa é uma das maneiras, por exemplo, para a gente poder responder uma pergunta que ainda tem gente que se faz. E é a pergunta que eu tento responder aqui, né, na página do 302 das notas. Será que o homem foi à Lua? Veja, essa é uma pergunta que as pessoas não deveriam fazer, né, mas ainda tem gente que faz. Então, uma das maneiras de a gente poder responder essa pergunta é o seguinte: olha, se eu pensar, né, por exemplo, em que eu tenho aqui, tá vendo que eu tenho uma seta aqui de um certo tamanho, né, um certo comprimento, sei lá, H, nesse ponto A. Tem uma outra separada por uma certa distância aqui, AB, no ponto B, que tem o mesmo tamanho, por exemplo. Eu dei nomes para as pontas da seta. Então tem A, B, C e D aqui. As distâncias entre A e B é igual à distância entre C e D. Por exemplo, como se eu pegasse, né, pegasse duas setas assim, um do lado do outro, tá? De mesmo tamanho, separados na base por AB e em cima por CD. Veja, se a fonte luminosa que ilumina essas duas setas aqui é uma lâmpada, a lâmpada é uma fonte pontual de luz. Essa fonte pontual de luz, ela emite luz radialmente esférica, né, ou esfericamente simétrica. Então, o que acontece é que eu teria uma sombra dessas duas coisas que seriam assim, né? Teria um certo comprimento A para C', essa é a sombra. B para D', essa é a sombra. Agora, a distância entre C' e D' seria maior que a distância entre C e D. A gente observar aqui, né? Onde eu tenho uma fonte que é pontual, veja, aqui está o meu obstáculo, aqui está o tamanho da fonte, da sombra. Da sombra, aqui nesse caso aqui é a área iluminada, né? Nesse caso aqui é uma sombra. A sombra A, C' e a sombra B, D'. Tá? Beleza. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que se eu tivesse dois astronautas A, C e B e D, num certo cenário, iluminado por lâmpadas, gravando, né, a chegada do homem à Lua, eu teria sombras que não seriam sombras paralelas, porque A e B é diferente de C' e D, tá? E teriam tamanhos diferentes também. Ocorre que por o Sol, que é a fonte de luz principal, né, na Lua, assim como é na Terra, é uma fonte que está muito distante de nós. Então, para a gente aqui, na escala humana, nossa escala de alguns metros, a onda eletromagnética ou a luz que chega para a gente é uma luz de onda plana. Então, ela se propaga em linha reta. E o comprimento de onda é da ordem aí de 700 a 400 nanômetros e bate em obstáculos. Esses obstáculos têm metros de comprimento. Então, a propagação ela é retilínea. Então, se a fonte é o Sol que está longe da gente, e é uma fonte
então em que a onda é plana, as sombras elas têm que ser obrigatoriamente o quê? Paralelas. Então a distância entre A e B e a distância entre C' e D' devem ser as mesmas, né? As sombras são paralelas. A fonte está muito afastada da gente. Então essa diferença entre as sombras formadas por uma fonte pontual de luz e uma fonte de luz muito afastada, ela é fundamental. Se eu for analisar, né, as primeiras fotos da chegada do homem à Lua, como essa foto que eu mostro ali do lado para vocês, que é a foto de 1969, da Apollo 11, né, é a primeira foto do homem chegando à Lua, do Buzz Aldrin. E você pode observar que as fontes, né, as sombras, elas são todas paralelas. Então, as sombras da nave espacial, que está aqui, do módulo que pousou, né, na Lua, da pedra, do astronauta, da bandeira, são todas sombras que são paralelas, né? Daí alguém pode perceber, mas há alguma variação. É verdade, há alguma variação. Mas essas variações, elas são facilmente explicadas pela variação em altitude do relevo, né, de onde eles estão. Então tem um lado um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, então há uma variação. Aqui dá para perceber bem atrás do astronauta, né, onde eu tenho uma depressão aqui. Então a sombra, ela parece um pouco diferente, mas enfim, ela viaja em linha reta. Então, essas pequenas variações na elevação do terreno mostram, né, essa diferença. E outra aqui que a bandeira, né, ela está de pé aqui desse jeito porque é uma bandeira de plástico, não é de pano normal, né? Então tá. Então aqui na nossa seção 12.10, eu vou discutir a formação de imagens por elementos ópticos para propagação retilínea. Então nesse caso eu estou considerando que o meu comprimento de onda é um comprimento de onda muito pequeno comparado com os obstáculos. Ou eu posso pensar diferente, eu posso pensar que nessa minha análise, ou na análise que você vai fazer agora, você está pensando na luz como uma partícula que se movimenta em linha reta. Tá? Então tá, então consideremos que a onda ou raio é um feixe luminoso que possa ser representado por linhas. Então as linhas que eu vou representar aqui, que eu vou chamar de feixe de luz ou de raio de luz, ele basicamente me dá o quê? Me dá a direção de propagação do campo eletromagnético, ou seja, me dá a direção de K. Então essas linhas não indicam a direção do campo elétrico, nem a direção do campo magnético, e inclusive as direções do campo elétrico e campo magnético devem ser o quê? Sempre ortogonais a essa linha. Então o que eu desenho aqui, esses raios, esses feixes, são a direção e o sentido de K. Tá? Então a primeira coisa, né, que eu vou analisar é o que acontece com superfícies refletoras planas, que é no caso de espelhos planos. Eu tenho uma superfície metálica. A superfície metálica pega um metal mesmo, um aço inox bem polido, né? Ele funciona como um espelho. Isso por quê? Porque a onda eletromagnética, quando bate no metal, o metal ele é condutor. Então tem muitos elétrons livres no metal. Quando o campo eletromagnético bate no metal, ele acelera os elétrons livres na superfície desse metal. E carga elétrica acelerada emite radiação. Como ele é um bom condutor, ele basicamente reflete tudo, né, que incide no metal. Nada atravessa o metal, nada, assim, muito pouco iria atravessar o metal. Então, o espelho, basicamente, ou é um metal polido, ou no caso do espelho que a gente tem em casa, ele é um vidro e atrás ele tem um filme de prata, né? Ou de algum outro material metálico condutor. Então, o que acontece é que o resultado é que eu tenho uma onda eletromagnética que é refletida, completamente refletida, ou mais de 90% dessa onda eletromagnética é refletida. Pouco dessa onda eletromagnética é absorvida por esse material, como na forma de calor, efeito Joule, e muito pouco é transmitido para o outro lado ainda. Tá? Então, no nosso caso aqui, eu tenho, né, o meu espelho, em que esse lado aqui é a parte que reflete e esse outro lado é a parte opaca, né, a parte metálica. Então, atrás desse espelho não tem nada. Né? Concorda comigo? Atrás desse espelho não tem nada. Eu tenho um objeto, eu botei um ponto como objeto aqui. Né? Bom, eu só vejo o objeto porque uma luz, uma certa fonte luminosa primária, ilumina o objeto,
e esse objeto passa a emitir uma certa quantidade de luz. Ele funciona como uma fonte secundária de luz. Ele emite luz para todas as direções, inclusive para a direção aqui do espelho, né? E aqui eu estou representando 3 desses feixes de luz. O 1, o 2 e o 3 aqui, né? Bom, a gente já estudou que pela segunda lei da ótica, né, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, um pouquinho de geometria, você vai perceber o seguinte, né? Eu chamei de P a posição do objeto, que é a distância entre o objeto e o espelho, né? Então, a luz que sai do objeto, bate no espelho e é refletida. Sai do objeto, bate no espelho e é refletida. Sai do objeto, bate no espelho e é refletida. É claro que com ângulos diferentes aqui, né? Os ângulos são diferentes de incidência. Agora, se eu faço a propagação do feixe, eu vou verificar o seguinte, olha, é como, né? É como se a imagem que eu observo aqui no meu detetor, no meu olho, viesse de um ponto aqui atrás do espelho. Faço essa propagação dos feixes. É geometria, dá para a gente provar isso, mas acho que não vale a pena a gente fazer isso aqui. Então a imagem sai desse ponto aqui atrás do espelho. Então veja que na realidade essa imagem, essa fonte, ela não se encontra atrás do espelho, ela se encontra na frente do espelho. Bom, e a luz, então, parece que ela vem desse ponto aqui, que é o ponto imagem, tá? Você pode verificar também que a distância dessa imagem eu estou chamando aqui de pelinha, né? Então, pelinha vai ser a nossa anotação aqui, é sempre a distância da imagem para o centro do espelho. Nós falamos o centro do espelho é esse ponto aqui, né? Essa distância aqui, ó, a distância horizontal, tá? A distância desse eixo horizontal aqui. Pelinha para o centro do espelho. Tá? Veja que se eu não tivesse o meu detetor, se eu não tivesse o meu olho aqui, a imagem formada por esse objeto, né, ela não estaria em nenhum ponto. Lembra que para eu poder formar uma imagem, o que acontece é que eu tenho que ter essa imagem focalizada num certo anteparo. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma projeção no cinema, o que acontece é que a parede do cinema, ou aquela placa branca, ela tem que estar na região do foco das lentes do meu projetor, que é onde vão se formar as imagens. Né? No nosso caso aqui, eu não tenho informação de uma imagem real, então as imagens formadas por um objeto na frente de um espelho plano são obrigatoriamente imagens virtuais. Essas imagens elas não existem no mundo real, elas só existem no nosso olho. Né? Então, se eu tenho um espelho, a imagem de qualquer objeto na frente do espelho só existe dentro do nosso olho. Lembrando que no nosso olho tem uma lente. Né? Tem uma lente que focaliza na retina a imagem. Por isso que a gente observa, né, imagens, porque essa lente focaliza na retina. Caso contrário, as imagens de um certo objeto na frente de um espelho não produzem imagens reais. Então, a imagem de um espelho é sempre uma imagem virtual. E se eu não tiver detectores como o nosso olho para poder ver essa imagem, ela simplesmente não existe. Tá? E eu vou deixar as considerações filosóficas sobre isso para vocês discutirem em casa. Tá? Mais informações importantes então aqui. Eu tenho o meu objeto, né, que é sim um objeto real, alguma coisa que existe mesmo, né? Você pode pegar, tocar, que está na frente do teu espelho, do tua lente, né, ou do teu espelho esférico. Eu tenho a formação da imagem, né, da imagem desse objeto. A imagem agora é algo formado por luz, certo? Será um ponto aonde vão chegar a luz desse objeto. E também tenho aqui o detetor, no nosso caso aqui é a olho, a lente, né, onde a gente observa essas coisas, o observador. As definições importantes são que, né, eu chamei P da distância do objeto ao centro do espelho plano, P', a distância da imagem ao centro do espelho plano. Né? Coordenadas na região de origem do feixe são positivas e dentro do espelho são negativas. Lembra que não existe dentro do espelho, né? Essas distâncias P' dentro do espelho, a gente vai convencionar
botar um sinal negativo nelas para dizer, olha, está dentro do espelho. Então, isso faz parte de uma convenção, mas não existe dentro do espelho. Coordenadas na região de origem do feixe, fora do espelho são positivas e dentro são negativas. Então, geometricamente, o que acontece é que o módulo da distância P e P', que é a distância horizontal, né, da distância ao espelho, são iguais. Mas, pela convenção, P' tem um valor oposto, negativo, né, de P. Então, o espelho ele forma uma imagem que é virtual, essa imagem não se forma no anteparo, e necessita de uma lente ou de um olho para ser visto. Então, a nossa definição de imagem virtual vai ser aquela imagem a qual eu só consigo observar com a ajuda de um instrumento de observação, no caso o olho. Tá? E a imagem que se formar em cima de um anteparo, essa imagem a gente vai chamar de uma imagem real. A imagem virtual e possui o mesmo tamanho que o objeto. É isso, né? Então, o tamanho do objeto, aqui já introduzindo também uma outra convenção, a gente chama de Y. Na maioria dos livros, você vai ver o tamanho do objeto ser chamado de Y e o tamanho da imagem de Y'. Tá? E eles possuem o mesmo tamanho, né? Porque é tudo simétrico aqui, basicamente. Então, espelho plano é fácil. Espelho plano é trivial, vocês já estudaram, todo mundo tem um espelho plano em casa, vocês podem fazer experimentos, testes. Não é para ser algo complicado. Eu não quero entrar muito em detalhes mais em espelhos planos, porque isso seria muita perfumaria, tá? O que eu quero fazer agora é entrar numa parte mais importante, que é na seção 12.10.2, onde eu quero falar sobre superfícies refletoras esféricas. Superfícies refletoras esféricas, que são os nossos espelhos esféricos. Eles são importantes e essa análise vai abrir caminho para a gente poder definir as próprias equações de formação de imagem, os tipos de imagem que a gente consegue obter com esse tipo de espelhos. Aqui sim, a análise é um pouco mais rica. Bom, de onde surge esses espelhos esféricos? Um espelho esférico ele é parte de uma esfera. Então eu corto um pedacinho dessa esfera, a qual a gente chama de calota esférica. Essa calota esférica faz parte de uma esfera, tá? cujo raio eu chamei aqui de raio R. Nesse desenho que eu fiz aqui para vocês, eu exagerei. Né? Eu peguei uma calota para poder ver, mas via de regra essa calota ela é muito pequena. Né? Ou seja, o raio da esfera, o raio da calota esférica é muito maior comparado com o tamanho da calota, certo? Então o raio é grande e o tamanho é pequeno. Então quando eu vejo um espelho esférico, se eu fosse construir uma esfera com essa calota, essa esfera seria muito grande, tá? Então um espelho esférico é um pedacinho só dessa esfera, tá? Então tá. Então o que acontece aqui é o seguinte, eu posso transformar ou a parte interna dessa calota esférica como um espelho, ou eu posso transformar a parte externa dessa calota esférica como um espelho. Se a parte interna da calota for espelhada, eu vou chamar isso de um espelho côncavo, né? Tá aqui, ó. Lado espelhado interno, espelho côncavo. Se o lado espelhado for o externo, esse espelho é um espelho convexo. Tá? Então, beleza. Agora eu preciso fazer algumas análises aqui que são importantes. Aqui, é claro, né? Não está em escala esse tipo de desenho. Né? Lembra que aqui está o centro, ponto central da esfera, de onde eu cortei essa calota, está aqui, né? Aqui é o centro. E essa distância aqui, que é a distância do raio, ele tem que ser muito maior que a distância do espelho. Certo? Então eu estou abusando aqui para calcular algumas coisas. Né, nesse desenho, nesse diagrama apenas ilustrativo. A primeira pergunta que eu quero responder aqui, isso vai ser fundamental, é a seguinte. Olha, um raio de luz, ele vem paralelo ao eixo principal do espelho. E eu estou chamando eixo principal o ponto que passa pelo centro, né, da esfera e aqui pelo centro do meu espelho. Eu vou chamar de vértice. Então, eu tenho o vértice do espelho esférico e o centro do espelho esférico. Essa distância vale R. Então, se um feixe é paralelo ao espelho, ele chega aqui paralelo, bate no espelho,
nesse espelho côncavo, é refletido, né? Se ele chega aqui, ele é refletido com o mesmo ângulo de reflexão, de incidência, né? Lembrando que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. A superfície normal a esse feixe vai ser um tangente, né, à esfera, cuja normal passa pelo centro, né? Um pouco de geometria. Vamos desenhar aqui só para tirar algumas dúvidas. Para quem ficou na dúvida do que eu acabei de falar, é o seguinte, olha. Eu estou dizendo o seguinte, eu tenho um espelho aqui, eu exagerei, né? Quando eu faço isso, eu estou dizendo que eu estou pegando a parte interna dele como sendo a parte espelhada, e aqui eu tenho o eixo principal, onde aqui eu chamei de vértice, e aqui é o meu centro da esfera. Eu estou dizendo o seguinte, olha, está chegando um feixe de luz, esse feixe de luz está paralelo ao eixo principal e vai incidir sobre o meu espelho, né? Agora, esse ponto aqui, onde ele incidiu, a normal a esse ponto, como em toda a esfera, né? A normal a esse ponto, que faz 90 graus, né, com a superfície da esfera, que é essa linha tangente aqui, faz um ângulo alfa, né? Não sei quanto vale esse ângulo, estou chamando de alfa, né? Ele vai ser refletido com o mesmo ângulo alfa e vai passar por um ponto aqui, certo? Eu chamei a princípio, né, esse ângulo aqui de ângulo θ, acabei chamando esse ângulo aqui de ângulo beta também, e é isso por enquanto, né? Então tá. Então voltando aqui, é isso que tenho aqui. Tem o feixe chegando, ele bate, ele é refletido de volta. Tá? Essa distância daqui até aqui, vale raio, vale o raio R. Tá? Daí eu quero fazer o seguinte, eu quero descobrir quanto que vale esse comprimento, que eu chamei de x, e quanto vale esse comprimento aqui, do centro até onde ele passa aqui nesse ponto. Tá? O que ocorre é que se eu fizer a análise de vetores, você pode verificar o seguinte, olha, o ângulo θ, e o ângulo alfa são ângulos iguais por alternos internos, tá vendo? São duas linhas paralelas, cortando aqui, aqui faz alfa, aqui faz alfa, aqui faz alfa, aqui faz θ. Então, alfa e θ são iguais. Então, alfa e θ são os mesmos ângulos, são ângulos alternos internos. O beta aqui, ele vai ser quanto? Olha, ele vai ser π, né, que é a soma total dos ângulos internos de um triângulo, menos 2 vezes θ, ou menos 2 vezes alfa. Então, eu sei quanto vale beta. E esse ângulo que está aqui, né, que eu podia chamar de alguma outra coisa, ele vale 2 alfa, ou vale θ mais alfa. Tá? Vamos voltar aqui. Só para tirar dúvida de novo, quando eu tenho um triângulo, vou chamar esse cara aqui de φ. Né? Então, veja que beta, ele vale π menos 2 vezes alfa. E o φ ali, ele vale θ mais alfa. Relação de trigonometria, né? Vale 2 alfa, então. Eu quero descobrir quanto que vale esse comprimento aqui e esse comprimento aqui. Por quê? Porque agora eu sei que como aqui vale alfa e aqui vale alfa, esses dois lados têm que ter o mesmo comprimento que eu chamei de x, né? Ou seja, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Isósceles. Não tem jeito, né? Então vamos ver quanto que isso vale. Então se eu volto aqui, eu descubro o seguinte. Pela lei dos senos, eu vou pegar essa quantidade aqui, que é o raio, né? E vou dividir pelo seno do ângulo oposto a esse lado, que é o seno de beta. Então, R por seno de beta. Para quem não lembra, a lei dos senos diz o seguinte. Vou pegar um triângulo qualquer. Vou botar aqui um ângulo alfa, e aqui um lado de tamanho A. Aqui um ângulo beta, um lado de tamanho B, e aqui um ângulo θ e um lado de tamanho C. Né? Então, a relação do triângulo é a seguinte. Se eu dividir C pelo seno de θ, esse valor tem que ser igual ao comprimento B pelo seno do ângulo oposto a ele, e tem que ser igual ao comprimento A pelo seno do ângulo oposto
a ele, que é o ângulo alfa, seno de alfa. Tá? Relação de trigonometria, eu estou usando essa relação para poder encarar esse problema. Bom? Então tá aqui. Nesse caso eu usei então R seno de beta igual a x sobre seno de θ. X sobre seno de θ, em que θ é igual a alfa. Legal, né? Então eu tenho essas relações. Eu posso agora fazer o seguinte. Uma primeira consideração antes é que, de novo, olha, esses eixos, esses feixes luminosos, eles são paraxiais, ou seja, eles são muito próximos do eixo. A minha fonte, ela está muito longe comparada com o tamanho do meu espelho esférico, né? Então, nesse sentido, o que acontece é que esses ângulos aqui, né? Veja, quanto mais próximo do eixo tiver esse feixe, menor é o ângulo alfa. Então, quanto mais próximo do eixo, se eu pegar, por exemplo, um feixe que chega mais próximo aqui, né, do centro, vai ser refletido. Só que esse ângulo aqui, que ele faz flexão, ele vai ter um ângulo que eu vou chamar aqui de π. Não, π não. Bom, vai ser um ângulo aqui qualquer, vou chamar de beta linha, né? Em que beta linha vai ser menor que alfa. Ou seja, vão ser ângulos cada vez menores. Então, feixes paraxiais, o que ocorre com feixes paraxiais é que esses feixes eles fazem um ângulo de reflexão bem pequenos, né? Quando comparados com feixes que são mais afastados do centro do meu espelho. Bom, então essa relação me diz o seguinte, né? Se eu for calcular então essa relação de cosseno de senos, eu tenho R sobre seno de π menos 2θ, que é o próprio alfa, né? X sobre seno de θ. Como θ é pequeno, lembra que θ é alfa, né? θ é pequeno, eu posso fazer algumas considerações. Eu só fiz uma transformação trigonométrica e chego nessa relação aqui. E descubro então que o x, que é o tamanho que eu estou querendo descobrir, vale r, que é o raio da esfera, dividido por 2 vezes cosseno de θ. Como θ é pequeno, a gente faz uma aproximação aqui, usando uma expansão em série de McLaurin, a gente descobre que para θ pequeno, cosseno de θ é próximo de 1. Seno de θ é próximo de θ e tangente de θ é próximo de θ. Então eu vou usar aqui, ó, cosseno de θ próximo de 1. Eu tenho então que o x vale r sobre 2. Bom, como todos os nossos feixes que cruzam, como todos os nossos feixes que chegam no espelho esférico são paraxiais, todos esses feixes que chegam com um ângulo pequeno, eles vão passar por essa posição x que vale r sobre 2. Essa posição a gente chama de posição focal. A gente está chamando aqui de f, né? Então esse f minúsculo é o foco do nosso espelho esférico côncavo. Tá? Esse foco para o espelho esférico côncavo, por convenção, é positivo, tem valor positivo. E para o espelho esférico convexo, ele é negativo, tá? Por convenção. A gente chama de ponto focal, né? Então, foco, posição do objeto P, da imagem a gente vai chamar de P'. Só vou aqui definir algumas convenções, né? Por convenção, os parâmetros foco, posição do objeto P e da imagem P' são positivos se eles estão do lado do raio incidente, que é o que ocorre, né, com o espelho convexo. Assim, o espelho côncavo tem raio R e distância focal F positivos. Tá? Essa é a nossa definição. Então, agora, o que é importante é a gente descobrir um conjunto de raios, um conjunto de trajetórias do feixe de luz que vão nos possibilitar a encontrar as imagens que são formadas por esses espelhos. Então eu tenho aqui um espelho que é um espelho côncavo, né, a parte interna espelhada, e aqui um espelho convexo com a parte externa espelhada.
raio positivo do espelho côncavo, foco positivo do espelho côncavo. O espelho convexo tem raio negativo, foco negativo, por convenção, né? Para fazer sentido nas nossas equações. Se a gente usa essas convenções, o que acontece é que as equações de formação de imagens em espelhos e lentes, as respostas ou as soluções, elas possuem significado físico. Tá? Então veja, para o espelho côncavo, olha o que acontece. A luz que chega, um feixe que chega paralelo ao eixo principal, ele bate no espelho e é refletido passando pelo ponto focal, pelo foco. Tá? Se um feixe que vem passando pelo centro de curvatura do meu espelho côncavo, ele vai bater na superfície, né, e vai ser refletido de volta sobre ele mesmo, porque ele bateu sobre um ângulo normal à superfície, né, então ele volta sobre ele mesmo. E um outro feixe que bate aqui no vértice, né, bate no vértice do espelho esférico, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo em que ele incide, né, com o mesmo ângulo de incidência. Então, esses três feixes é o que a gente chama de conjunto de raios notáveis. Eles vão ajudar a gente a poder construir de forma mais geométrica essas imagens. Lembrando também que, apesar de eu exagerar aqui no desenho, todos esses feixes eles estão contidos numa distância muito pequena comparada com o raio, comparado com o eixo do espelho. Né? Eu não estou levando em conta raios que chegam mais afastados do espelho, porque se o raio, quanto mais afastado chegar do espelho, do eixo principal, ele não vai passar pelo foco, ele vai passar por outras posições aqui. Tá? Então isso não vai levar à formação nítida de imagens. Para o espelho convexo, né, um raio que chega paralelo ao eixo principal, ele vai ser refletido, porque essa é a região refletora, né, para uma direção, né, cuja extensão passa pelo foco aqui. Ó. Lembra que o foco e o raio negativo passa pelo foco. Uma luz que chega na direção do centro do espelho vai ser refletido sobre ele mesmo, e um que chega aqui pelo foco, vai ser refletido com o mesmo ângulo de incidência. Então esses são os raios notáveis que chegam no espelho convexo. E eu estou aqui na página 305 nas notas de aula. Então com isso acho que a gente tem agora, né, todas as informações necessárias para a formação de imagens de espelhos esféricos, que é a seção 12.11. Então nessa primeira parte, que é para o espelho côncavo, a parte interna do espelho é espelhada, né, que eu peguei aqui a seção 12.11.1, espelho côncavo, olha o que acontece. Para esse primeiro espelho, eu peguei o meu objeto, que tem uma certa altura y, e coloquei ele antes do centro de curvatura desse espelho. Tá? Antes do centro de curvatura aqui. Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar um raio de luz que sai da ponta desse meu objeto, que é uma seta, basicamente, né? Sai daqui, vai bater no espelho e vai ser refletido passando pelo foco. Tá? Vou pegar um outro feixe que sai do mesmo ponto, e vou pegar esse aqui que passa pelo foco. Ele passa pelo foco, bate no espelho e é refletido paralelo. Né? Por quê? Lembra que vale para essas coisas aqui o processo da reflexão, da inversibilidade dos raios de luz. Então, o caminho que um raio de luz faz na ida tem que ser o mesmo caminho que ele faz na volta. Então, se um feixe de luz chega paralelo ao espelho, bate e é refletido pelo foco, o inverso também é verdadeiro. Ele passa pelo foco, bate no espelho e sai paralelo ao eixo. Né? Isso é geometria. E aqui no cruzamento é onde vai estar essa ponta, então, do meu objeto. Eu posso até fazer um terceiro feixe de luz saindo daqui, batendo pelo vértice, e ele vai ser refletido passando exatamente pelo mesmo ponto. Então, todos os raios de luz que saem desse ponto do objeto, eles vão ser focalizados nesse ponto aqui. Então, veja que eu tenho um ponto objeto e tenho agora um ponto imagem. E esse ponto imagem, né, que se encontra aqui, esse sim pode ser visto se eu colocar ali um anteparo. Coloco uma folha de papel e vou ver essa imagem agora. Essa imagem é uma imagem real, porque eu posso ver essa imagem sobre um anteparo. Né?
Veja que o y aqui ele é positivo, né? Um objeto que está para cima do eixo, só que aqui o meu y' é negativo, que é o tamanho da imagem, está apontando para baixo. Isso é uma outra convenção também, né? E que a gente vai introduzindo devagar aqui. Outra coisa também é que o tamanho da imagem é menor comparada com o tamanho do objeto. Então a imagem é menor. Então a imagem ela é menor e ela é invertida. P é a distância horizontal do objeto até o centro do espelho, ou do vértice do espelho. E o P' é a distância da imagem, a distância horizontal da imagem, com relação ao vértice do espelho. Tá? Dá para verificar o seguinte, ó, P é positivo, que está do lado iluminado, P' é positivo também, porque está do lado iluminado. P' é positivo, porque essa imagem também ela é uma imagem real. Né? Eu posso observar essa imagem se eu colocar ali um anteparo. Eu não consigo ver essa imagem se eu botar ali o meu olho, né? Porque daí eu vou ter a focalização dessas coisas no meu olho, que é uma outra lente, não vou conseguir ver. Eu só vou conseguir ver essa imagem se eu colocar ali um anteparo. Então essa é uma imagem real. Então, no espelho côncavo, se o objeto estiver antes do centro de curvatura, eu vou ter a formação de uma imagem que é invertida, menor que o objeto, né? E é uma imagem real, porque eu vou poder ver ela sobre um anteparo. Tá? Então esse é o primeiro caso. No segundo caso aqui, eu fiz o seguinte, ó, eu coloquei meu objeto no foco, ou na posição focal do espelho esférico côncavo. Nesse caso, você vai verificar o seguinte, né? Fazer a mesma análise. O feixe sai aqui da ponta da seta, vai bater aqui e vai passar pelo foco. Um feixe que sai daqui vai bater aqui e vai passar e vai fazer o mesmo ângulo, né? Você consegue verificar, né, por geometria também, né, que esses dois feixes aqui são feixes paralelos. Ou seja, eu não vou ter nenhum ponto onde esses feixes que saem da mesma posição do objeto se encontram, né? Nem aqui nesse lado do espelho e nem dentro do espelho também, né? Também não vão se encontrar. Eu não vou ter então a formação de imagens se o objeto estiver na região focal de um espelho côncavo ou convexo. Eu não vou ter, só que no convexo não tem como colocar o objeto lá. Esse tipo de imagem é chamado de imagem imprópria, né? Porque ela não é formada, ela não é real, não é virtual, ela simplesmente não é formada. Bom, e nesse terceiro caso, o objeto está entre o centro de curvatura do espelho e o foco do espelho. Daí a análise diz o seguinte, olha, vem o feixe aqui, saindo da ponta da seta, bate nessa região do espelho, é refletido pelo foco. Esse é o outro raio notável, bate aqui, e é refletida com o mesmo ângulo de incidência, né? E tem a formação aqui. Veja que aqui também, né, eu tenho a formação de uma imagem que é real, essa imagem é invertida, e essa imagem tem um tamanho maior do que o objeto. E o y' ele é em módulo maior que o y, apesar dele ser negativo, porque está na parte de baixo aqui do eixo. Então, a formação dessas três imagens, seu movimento, o objeto ao longo do espelho côncavo. Bom, eu posso colocar também, né, o objeto em cima do eixo de curvatura. Se ele está exatamente em cima do eixo de curvatura, se você fizer a análise dos raios notáveis, vai verificar que a imagem ela é real, ela é invertida, só que ela tem o mesmo tamanho que o objeto. Y' é igual a y em módulo. Apesar do y' ser negativo, né, no valor absoluto dele. Agora, se eu coloco um objeto entre o foco do espelho e o vértice do espelho, então vamos aqui, ó, peguei um feixe que sai daqui da ponta, bate no espelho, passa pelo foco. Peguei um feixe que sai aqui paralelo ao raio, bate e volta sobre ele mesmo. Peguei um feixe que sai daqui, bate no vértice, né, e é refletido com o mesmo ângulo de incidência. Se a gente pegar o prolongamento desses raios, eu vou verificar que eles saem de um ponto, ou parecem sair de um ponto, que é o da imagem. Então, nesse caso aqui, se o objeto estiver entre o foco e o vértice do meu espelho côncavo, né,
eu vou ter a formação de uma imagem virtual. Por quê? Porque ela não é uma imagem que eu posso projetar no anteparo. Eu preciso de um olho para poder ver essa imagem. É uma imagem direita, ela é maior, né? O módulo de y' é maior que o de y. O y' agora é positivo porque está acima do eixo, e maior que o y. P' é negativo porque está dentro do espelho, e o P é positivo, né? Bom, como tem que ser mesmo aqui. Essa imagem é uma imagem agora virtual, formada por esse espelho côncavo. Então, um espelho côncavo ele pode formar imagens que são menores, maiores, iguais ao objeto e reais, né? E também pode formar imagens virtuais, direitas e maiores que o objeto. Agora, o que é necessário em algum momento é a gente descobrir como conectar esses parâmetros de distância focal, distância do objeto ao vértice, distância da imagem ao vértice, para poder analisar essa formação das imagens de maneira quantitativa e não apenas qualitativa, porque a gente está fazendo aqui uma análise qualitativa. A gente vai analisar essa relação um pouco para frente nessa mesma aula, tá? Falta aqui a formação de imagens pelo espelho convexo. O espelho convexo ele não tem tantas possibilidades assim, né? Então, na seção 12.11.2, eu tenho uma imagem formada por um espelho convexo, onde a região externa da calota é espelhada. Veja, quando eu coloco um objeto aqui na frente, vou fazer a análise dos feixes notáveis, dos raios notáveis. Um feixe paralelo bate aqui e é refletido passando pelo foco. Um feixe sai daqui, do mesmo ponto, bate aqui do vértice e é refletido com o mesmo ângulo de incidência, né? Você vai verificar que o prolongamento dos raios vão bater aqui, ó, né? Que é na região onde vai ser formada a imagem, uma distância P' dentro do espelho. P aqui é a distância do objeto ao vértice. Agora você pode ver, até fazer várias vezes esse desenho para verificar isso, mas não importa a distância que eu coloque o objeto, ou seja, a distância P do objeto ao vértice, eu sempre vou encontrar a formação do quê? De uma imagem virtual menor e direita. Então é uma imagem, o espelho convexo, ele sempre forma uma imagem que é menor que o objeto e direita comparada com o objeto, numa posição menor que o foco. Então o foco ele é negativo porque é um espelho convexo, o P é a distância do objeto ao vértice, é positivo porque está fora do espelho, claro. P' é negativo porque a imagem é formada dentro do espelho, o raio é negativo porque é um espelho convexo, o Y é positivo, aqui, o tamanho do objeto, o Y' também é positivo porque o objeto é direito, ou seja, está acima do eixo. O espelho convexo gera imagens virtuais de objetos a qualquer distância. Então, essa imagem é sempre menor e direita com relação ao objeto. Então, nesse caso, o espelho convexo ele consegue capturar bastante informação. Se eu tenho um monte de objetos grandes, né, eu consigo ver essa imagem virtual, então eu consigo ver com o meu olho toda essa informação compactada na região central do objeto. É o que a gente vê aqui, da lente, do espelho esférico aqui, né? Então, isso aqui é um exemplo, né, da utilização de um espelho esférico para sistemas de segurança, de gravação, né, dentre outras coisas. Ok? Bom, agora a gente consegue, né, com tudo que a gente fez até agora, construir a equação que vai nos dar a posição da imagem formada por um desses espelhos, espelho côncavo e espelho convexo. Tá? Então a gente vai poder agora analisar de maneira quantitativa essa relação entre os parâmetros de posição focal, distância do objeto ao vértice, da imagem ao vértice, tamanho do objeto y, tamanho da imagem y', em função dos parâmetros do espelho. Tá? Então, nessa seção 12.12, eu vou tratar sobre a equação dos espelhos esféricos, que é essa relação analítica entre os parâmetros, né,
na aproximação paraxial. Então, isso só vale para aqueles feixes que estão próximos do eixo. Veja, se eu tiver um espelho esférico, você pode verificar isso em casa, se você tiver um espelho esférico. Você vai verificar que quando você olha o espelho convexo, ou côncavo, e você consegue ver uma imagem, essa imagem ela só vai ser nítida no centro desse espelho. Porque no centro desse espelho os eixos são paraxiais, estão próximos ao eixo principal. Fora do centro a imagem fica deformada. Então tá. Então eu tenho aqui o meu espelho, eu peguei aqui um espelho esférico côncavo. Eu peguei aqui um ponto objeto, então não é uma seta, é simplesmente um ponto. Esse ponto eu botei aqui numa distância P, no eixo principal, que está depois do centro do espelho. Tá? Então a luz sai desse ponto objeto, bate aqui no espelho e é refletida passando pelo foco. Não, desculpa, passando, né, por uma posição aqui do eixo principal, não necessariamente no foco. Essa aqui é a posição do foco. Tá? Esse ponto, então, vai ser o ponto onde a imagem vai ser formada. Né? Ponto aqui onde a imagem vai ser formada a uma distância P' do vértice. Tá? E eu botei alguns ângulos aqui. Ó. Eu coloquei um ângulo alfa, que é o ângulo entre o feixe de luz e o eixo principal. Aqui eu tenho o ângulo θ, que é o ângulo de reflexão. Né? Aqui está normal. Aqui, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, igual ao ângulo de reflexão, θ e θ. Chamei aqui de beta, e esse ângulo aqui eu chamei de gama. Tá? Então, aqui, P, posição do objeto, P', posição da imagem, F, o foco, a posição focal. Nesse caso, o foco é positivo, né, porque é um espelho côncavo. E vale R sobre 2, a gente calculou isso na aproximação paraxial de ângulos pequenos. AV, que é essa distância aqui, AV é o arco da circunferência, AV. Veja que esse AV, para a aproximação paraxial, ele pode ser aproximado basicamente por uma distância, né? AV, simplesmente, de raio R. A análise da relação entre os ângulos me diz o seguinte, ó, beta, que é esse ângulo aqui, ele vale alfa mais θ. De novo, isso vem da trigonometria. Se eu pego um triângulo, qualquer triângulo que eu pegue, na verdade, o que acontece é o seguinte. Opa, não vou pegar esse aqui, vou pegar um diferente. Peguei aqui. Eu tenho um ângulo alfa aqui, um ângulo beta aqui. O ângulo que está aqui, eu vou chamar de gama, nesse caso, ele vai ser a soma desses outros ângulos aqui, ó. Vai ser igual a alfa mais beta. Você consegue provar isso, né? Porque aqui, por exemplo, vale, vou chamar de, esse ângulo aqui, vale π menos gama. Tá? Se eu somar tudo que está aqui dentro, esse cara vai ter que dar 180 graus, né? Então vai ser π menos gama mais alfa mais beta tem que ser igual a π. Bom, esse cara corta com esse, gama tem que ser igual a alfa mais beta. Não tem choro nem vela. Trigonometria na veia, pura e simples. Voltando aqui. Né? Então eu tenho aqui que gama é igual a beta mais θ. Gama é igual a beta mais θ. Eu posso chegar então nessa relação de que gama é alfa mais 2θ. Ou que alfa mais gama é igual a 2β. Então eu fiz todas essas contas aqui para descobrir essas relações entre esses ângulos. Então veja, se eu somar o alfa mais o gama, eu tenho 2 vezes o beta. Tá? Então essa é a informação que eu tirei aqui. Agora, alfa, beta e gama, quanto que vale alfa, beta e gama? Para essa aproximação paraxial, né, esse ângulo alfa, ele vale essa distância do arco, né, dividido por essa distância aqui, ó. É assim que a gente calcula arcos, né, o ângulo em radianos. Essa distância, que é o AV, né, AV, que eu chamei aqui, ó, AV dividido por essa distância, que é o P. A mesma coisa para beta e para gama, AV dividido pelo raio e AV dividido pelo P', que é o que está escrito aqui. Ó. Então, alfa, beta e gama podem ser escritos dessa maneira. Arco sobre P, arco sobre R e arco sobre P' é o mesmo arco. Tá? Substituo na minha relação que eu encontrei aqui, alfa mais beta é igual a 2 vezes gama, e chego aqui ó, nessa expressão, AV sobre P mais AV sobre P', que é igual a 2 vezes AV sobre R.
Como eu tenho AV, 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 eu posso cortar de todos os lados aqui. Sobra 1 sobre P mais 1 sobre P' igual a 2 sobre R. Só que 2 sobre R é igual a 1 sobre o foco, né? Ou o foco é igual a R sobre 2. Então eu chego nessa expressão, que é a nossa expressão 1 sobre P, que é a distância do objeto ao vértice, mais 1 sobre P', que é a distância da imagem ao vértice, que é igual a 1 sobre F. Tá? Lembrando que o F, que é a distância focal, é positiva para o espelho côncavo, o F', ele é negativo para o espelho convexo, e se o P' estiver dentro do espelho, ele vai ser negativo para a imagem virtual. Então essa relação é o que a gente chama de a equação, né, para os espelhos esféricos, a equação da formação das imagens para os espelhos esféricos. De novo, vou repetir, porque a repetição faz a força. 1 sobre P mais 1 sobre P' é igual a 1 sobre o foco. Essa é a minha equação para os espelhos esféricos. A equação de formação de imagens para os espelhos esféricos. Eu tenho que lembrar agora, né, da nossa convenção dos sinais. Quando que o foco é positivo, quando que o foco é negativo, quando que P é positivo, P' é positivo, né? E também as imagens Y e Y'. Tá? Bom, a gente chegou aqui, por hora é o suficiente. A gente vai continuar realizando a análise dessa equação analítica na próxima aula e a gente vai fazer um pouco mais de conta lá para chegar nas relações de aumento do tamanho da imagem com relação ao objeto, e depois a gente vai passar a aplicar esses conhecimentos para chegar no que a gente chama da equação dos construtores ou dos fabricantes de lentes. Tá? Porque daí a gente vai saber como calcular o foco de uma lente utilizando essas expressões analíticas que a gente chegou até agora, certo? Então por hoje tá bom, a gente continua na próxima aula. Até mais, tchau!